Pessoal, agora nós vamos fazer que a gente chama de chinês, né? Chinês é como se fosse como que é executado um programa em relação aos registradores que estão na CPU, a memória. Então esse programinha é bem simples aqui, ó. X é igual a Y mais Z menos T. Um programa de uma linha. Então aqui está o assembly dele. Ele dá um load em Y, carrega Y, adiciona soma Z, subtrai T e armazena, dá um store em X, tá? E ele vai no jump, imprime o valor de X e dá e finaliza o programa, tá? Esse programa aqui, quando ele é compilado, montado, né? Ele é traduzido na memória do computador com 101010. Ele é traduzido através de um montador e é carregado na memória. A memória do computador possui o quê? Ó, a gente vai representar tudo aqui em hexadecimal para facilitar a nossa visualização, porque o correto é tudo isso aqui é binário, tá? Então o endereço, repara que o endereço, cada dígito em hexadecimal são 4 bits em binário. Então 4 e 4, 8. Então o endereço aqui possui 8 bits. Então o endereço aqui possui 8 bits. E o conteúdo desse endereço possui 4 vezes 3, 12 bits. Então aqui possui 12 bits. E o que significa esses 12 bits? Um monte de 1, 0, 0 lá. Olha aqui, nesse outro quadro aqui, está o formato da instrução. Isso aqui é uma instrução que está na memória do computador. O formato dele, os 4 primeiros bits, é o código de operação. O que faz essa instrução? Qual é o objetivo dessa instrução? Está aqui, ó. Está aqui o código de operação 0, 1, 2, até o A. Ele executa algum tipo de instrução. Então, o código de operação verifica qual é o tipo de operação. E o operando, ele possui 8 bits. 8 bits. Então é exatamente aqui, ó. O primeiro dígito aqui em hexadecimal é o código de operação 4 bits e os outros 8 bits aqui é o operando, tá? O operando. Então esse programa aqui foi colocado na memória do computador. Agora como a CPU executa ele, tá? Então aqui está o chinês. Aqui está a solução do meu problema, tá? Aqui já está basicamente todo pronto, mas a gente começa assim, ó. O CI é o registrador que aponta para a próxima instrução. A primeira instrução a ser executada é o 18. Olha lá. Qual o endereço de memória? Então o CI ele guarda o endereço de memória da próxima instrução, tá? Ele manda para o REM, como nós já vimos. REM. Então, o CI, ele tem o mesmo tamanho do REM, que nesse caso aqui, são quantos bits? São 8 bits. Por quê? Ah, o endereço de memória lá. O endereço de memória tem 8 bits. Então eu consigo colocar qual o tamanho aqui? Qual o tamanho? Eu tenho 256 combinações, 256 endereços de memória. Porque cada bit desse pode ter dois valores, 0, 1, 0, 1. Então 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes, 2 elevado a 8, 256. Então eu tenho 256 endereços de memória. Cada endereço de memória está em hexadecimal, tá? E o RI está aqui, ó.
é a instrução, tá? O RI tem o mesmo tamanho do nosso RDM, que nesse caso aqui possui 12 bits. Ah lá, é o tamanho da instrução, ó. É o tamanho da instrução aqui, ó, 12 bits, tá? Então, o RI inicialmente está sem nada e um outro registrador auxiliar está sem nada também, está sem nada. Então o CI vai lá na memória e pega no endereço 18, a instrução 11F. Então ele pega a instrução, ele joga esse endereço no REM, o REM vai lá na memória do computador, pega essa instrução 11F, coloca no RDM e o RDM entrega para o RI essa instrução aqui, 11F. Agora, a gente primeiro incrementa o valor do CI, ele passa a apontar para a próxima instrução e executa essa instrução aqui, 11F. Então, o código de operação 1, vamos ver o que significa o código de operação 1. Está aqui, ó, nessa outra tabela aqui, ó. É um load OP. Então, ele coloca no registrador 0 o conteúdo de memória onde o operando aponta. O endereço de memória aqui é 1F. Então, ele vai lá na memória do computador, pega o conteúdo 1F, que é o 051, e coloca no registrador lá, ó, o 051. E agora ele vai lá na memória para pegar a próxima instrução 19, que é a 320. Ele pega a nova instrução, coloca 320, coloca no REM, o REM vai lá, busca na memória a instrução 320 e incrementa o CI para o próximo endereço de memória, 1A. E executa essa instrução 320. Lembrando que o código de operação 3, o que ele faz? É uma soma. Ele pega o valor do registrador e soma com o conteúdo de memória que o operando está apontando. Então ele soma lá o conteúdo de memória 051 com o conteúdo que 20 aponta. 20 aponta para o 03E. 03E. Vamos fazer essa soma aqui, tá tudo torto. E mais 1 dá F. 5 mais 3 dá 8, dá 0. E armazena esse valor no registrador 0. E ele vai lá na memória, pega a nova instrução 1A, agora é a instrução 421, incrementa o CI para 1B e executa a instrução 4, que é ele faz uma subtração. Ele pega o valor do registrador e diminui o valor do operando. O valor do registrador é esse aqui, 0AF. O operando é 21, o conteúdo de 21 é 003. 003. Então ele subtrai F menos 3 dá C. 15 menos 3 dá 12, 12 é C. 8 menos 0, 8. Então 08C ele armazena no registrador 0. Vai lá na memória 1B e pega a nova instrução 222. Incrementa o CI de mais 1 para o próximo endereço 1C e executa o 2. O 2 faz o quê? Ó, ele faz um store. Ele grava na memória do computador, no endereço que é apontado pelo operando, o valor que está no registrador. Então, o operando aqui é o 22. Então, ele grava na posição de memória 22 o conteúdo que está no registrador 08C. Ele muda esse conteúdo de memória aqui. E o registrador R0 continua com 08C normalmente. Ele pega um novo endereço de memória, que é 1C, que é o 5
1E, coloca no registrador, incrementa para 1D e executa o 5. O 5, ele faz um jump, mas com uma condicional. Se o registrador for igual a 0, o registrador não é igual a 0. Se ele não é igual a 0, ele não faz nada, ele continua a execução, pega a nova instrução e incrementa o valor do CI, tá? E agora ele executa, tá? A função, na realidade, aqui tem um erro, tá, gente? Aqui é A. Aqui, na verdade, essa posição 1D aqui, ó, no lugar do B aqui, é um A que está aqui. Então, vamos colocar esse A aqui. É A que está aqui. O A, o que o A faz? O A, ele imprime, tá? Ele imprime o valor do operando. Então, ele imprime o 22 lá e incrementa para 1F. E ele vai e pega a instrução 1E. Ele pega a instrução 1E, incrementa de 1 o valor lá do CI, e a opção código de operação 0 é o halt. Ele para o programa. Então, o registrador que está com 1, ele para o programa. Então, o programa é paralisado, o CI está apontando para 4F, o RI para 000 e o registrador lá auxiliar para 08C, tá? Então, pessoal, esse daqui é um exemplo verifica como o computador executa um programa que, na realidade, é um conjunto de instrução, tá? A lista 3, o 5º exercício, vocês já podem treinar lá. Quem entendeu esse daqui pode ir lá na lista 3 e tentar fazer esse outro programa, tá bom?